Então vamos, nesse instante, dar início a mais uma doutrinária da noite, rogando ao Mestre Jesus, paz e harmonia a todos nós, possamos, com a mensagem da noite, fazer as reflexões necessárias para que possamos alcançar o verdadeiro ensinamento do Evangelho colocado por Jesus. Senhor Jesus, alimenta a nossa paz, a nossa fé, fortalece a cada um de nós e leva, Senhor, os fluidos necessários aos nossos irmãos necessitados da Tua luz, necessitados do Teu amor, por aqueles que passam por situações amargurantes, com enchentes, secas e muitos outros processos que faz parte da natureza, mas que nós ainda não compreendemos de maneira real a verdadeira vida. Mas que a Tua luz, Senhor, esteja sempre presente em nossos corações. Que a paz e o amor sejam constantes na caminhada de todos nós. E assim rogamos ao Mestre Jesus e pedimos amparo e proteção à nossa palestrante da noite, Zuleika Luiza, que fará a palestra com o tema enfermidades. Então, que essa luz esclarecedora do Evangelho ilumine a todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Assim seja. Nesse momento, passo a palavra para a Zuleika, que ela vai fazer a explanação. É do livro Repositório de Sabedoria e traz a mensagem Enfermidade. Boa noite a todos, a todas. Como sempre, é com muita alegria de estar participando dessa sala virtual. Nós hoje, como disse o senhor Adalberto, vamos fazer a nossa reflexão sobre uma temática que é muito interessante para todos nós, que é enfermidade. Eu vou tentar aqui fazer uma apresentação. Vou aqui jogar. Tá dando para ver aí, né, gente? Ok. Ok, né? Então, ótimo. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Aqui. Então, nós vamos começar procurando entender primeiro o que é saúde, para poder a gente depois fazer a nossa reflexão sobre enfermidade. Eu fui buscar no Google e encontrei definição de saúde. A Organização Mundial da Saúde, OMS, em 1946, definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença ou enfermidade. A percepção do conceito de qualidade de vida também tem muitos pontos em comum com a definição de saúde. E tem que, quando nós falamos em qualidade de vida, nós falamos em qualidade de bem-estar físico, mental e social, não é? Mas, logo depois, a mesma OMS ampliou essa definição e disse que a saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental, mas colocou também espiritual e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então, já se foi vendo que não somente o ambiente onde estamos, como estão as nossas emoções, mas também o espiritual faz parte da nossa saúde. E, recentemente, a OMS completou dizendo: à medida em que um indivíduo ou grupo é capaz, por um lado, de realizar aspirações e satisfazer necessidades, e, por outro, de lidar com o meio ambiente. Olha só, que
tomou a saúde. Entram também como nós estamos lidando com o meio ambiente e a capacidade que nós temos de realizar as nossas aspirações e satisfazer as nossas necessidades. Nós somos duais. Somos espírito, sim. No momento, o espírito habitando um corpo físico. Logo, estamos encarnados num plano físico, onde nós temos sonhos, nós temos necessidades. E a OMS, então, diz que isso também faz parte da saúde. Então, nós já estamos vendo que saúde é algo bem amplo. E no livro, O Consolador, na questão 95, consta essa pergunta. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Emmanuel responde: para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Eu achei interessante que ele botou que pode. Então, pode mudar também. E a OMS fez essas considerações iniciais que nós vimos depois. Porque esse livro Consolador é da época da década de 50, se eu não me engano. Então, a OMS começa definindo saúde em 1946 e vai mudando paulatinamente conforme vai ampliando as pesquisas, os estudos. E hoje, como vimos no último quadro sobre a OMS, como ela ampliou? Porque entra também o meio ambiente. Antes de começarmos o nosso bate-papo, estávamos falando sobre o calor intenso que está acontecendo. E falando que talvez isso seja o quê? A ação do homem no meio ambiente. E a OMS, então, se faz com que o meio ambiente também possa fazer parte do que é a saúde. Se nós estamos atingindo o meio ambiente, com certeza, nós não vamos ter uma saúde muito boa. Nós tivemos recentemente o coronavírus, que apareceu, dizem, na China, e que se espalhou por todo o planeta. E se fala que houve tudo isso em virtude de estarmos afetando o meio ambiente. Para o plano espiritual, continua Emmanuel, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Olha só, saúde é perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. E muitas das vezes, muitas não. Quem é que quer ficar doente? Ninguém. Eu não quero. Tenho certeza que todos nós que estamos juntos agora também não. Mas aqui diz que para ter essa saúde do plano espiritual, essa harmonia perfeita da alma, muitas das vezes há necessidade da contribuição da enfermidade. Olha, que diferença do que nós pensamos o que é enfermidade aqui. Então, nós já vimos essa definição de saúde e esse último agora de Emmanuel, nós vamos entendendo com o decorrer da nossa conversa. E agora vamos definir enfermidade. E aqui está como doença, moléstia, figurado como vício, figurado como mania e figurado como imperfeição. E achei muito, eu coloquei esse porque eu achei muito interessante, porque a gente pensa que enfermidade é só doença, é uma moléstia. E esquecemos que um vício também é uma enfermidade.
uma mania, também é uma enfermidade. E quando chega em imperfeição, mais ainda me chamou a atenção. Porque aqui não fala da imperfeição do corpo físico, com certeza. Porque, às vezes, uma pessoa sem um dedo, ele é só sem um dedo, às vezes passa até despercebido. Ninguém vê a enfermidade. Com certeza, aqui fala da imperfeição que nós temos da alma. Nós, hoje, ainda somos seres imperfeitos. Vivemos num plano de provas e expiações, onde o mal ainda faz grande, tem, vamos dizer, mansões, e o bem mora em palafitas. Portanto, essa imperfeição está em nós. E aí podemos ver que a enfermidade é como a saúde também. É uma definição ampla. Não somente é quando alguém está no leito que a gente pode dizer que está enfermo. Da mesma forma, quando a gente vê alguém no leito, vai dizer, não tem saúde. Não é essa ausência, não é de enfermidade que diz que é saúde. Então, a gente já começa a ver o quão é bom de nós estudarmos, buscarmos a nos aprofundar em assuntos que fazem parte da nossa rotina. E aqui, Emmanuel, eu esqueci de botar, diz, as qualidades ou defeitos, faltas, abusos e vícios de existências passadas são registrados no perispírito e reaparecem no corpo físico como enfermidades e moléstia. E nós podemos observar que isso é uma realidade, porque hoje já existem cirurgias no bebê ainda no útero. Se esse bebê ainda não respirou o ar diretamente do plano físico, como já está com essas doenças, essas enfermidades, que necessitam muitas das vezes de uma cirurgia? Com certeza, buscando a chave da reencarnação, nós vamos entender que essa doença estava registrada no perispírito desse ser reencarnante. E aí, pela misericórdia divina, que nos dotou de inteligência e livre-arbítrio, nós, hoje, nesse plano físico, ainda em provas e expiações, temos uma medicina de ponta. Temos uma medicina dentro com grandes tecnologias. Um bebê sendo operado ainda na situação uterina. E aqui vamos começar realmente a reflexionar a temática dentro do livro Repositório de Sabedoria. Enfermidade é o título. E começa Joana de Ângeles dizendo: sem a enfermidade, a esperança não teria razão de ser. Eu me espantei. Eu disse, meu Deus, sem a enfermidade, a esperança não teria razão de ser? Mas eu não quero enfermidade, mas quero ter a esperança. Sempre, esperança sempre. E fiquei a pensar. Mas vendo o início, onde fala que a enfermidade entra também as imperfeições, o que disse Emmanuel, que as enfermidades, muitas delas, são problemas de vidas passadas que estão na nossa matriz perispiritual, eu comecei a lembrar. Nossa, nós estamos aqui, mas lembrando que existe a vida futura. Se existe a vida futura, eu estou querendo como? Voltar melhor do que aqui cheguei. E Emmanuel disse que muitas das enfermidades que eu trouxe veio de ontem.
algumas eu posso adquirir hoje, mas já veio de ontem. Se eu quero voltar melhor com a minha matriz, o meu perispírito mais limpinho, mais asseado, até mais bonito, essa enfermidade realmente vai me dar essa esperança. E Joana de Ângeles diz: as doenças são mecanismos buriladores para a alma. Desperta as suas potencialidades e brilha além do vaso orgânico que encarcera. Olha, são mecanismos buriladores para a alma. Logo, se aqui nós estamos, a nossa grande maioria, dentro de um patamar de imperfeições, dentro de um patamar de perispíritos com registros doentios do passado, com certeza, somatizando tudo isso num corpo, nós vamos ter que parar para pensar. O que foi que eu fiz hoje para ter isso? Não estou vendo. Foi do ontem. Logo eu começo a me conhecer e a despertar por essa dorzinha, por esse sofrimento, as minhas potencialidades, as potencialidades da alma, não é do corpo. E isso me faz brilhar além disso que eu estou aqui. Ou seja, em meus desdobramentos, eu já vou visualizando outras coisas, vou tendo companhias outras, e enquanto na vigília, no corpo, eu vou criando uma ambiência aonde eu estiver. E Joana de Ângeles diz: o leito de enfermidade é local para acuradas meditações e estabelecimentos de metas. E é verdade. Quando a gente está no leito, seja por qualquer coisa, nós podemos ver esse momento que passamos duro, de muita dor, com a pandemia. Quantas meditações e estabelecimento de metas nós fizemos, não é isso? Torna oportuna revisão dos atos e comportamentos, buscando descobrir a gênese de alguns males. Aí nós vamos fazendo revisões. Por que eu estou com o meu rim assim? Com o meu fígado? Por que eu estou com aquela enfermidade? E vamos descobrindo o porquê. E isso torna uma terapia para que nós possamos indo prevenindo males maiores. E ela continua no capítulo enfermagem desse livro, falando agora de enfermos, como é a troca, a convivência com as pessoas que estão enfermas. Desdobra a vigilância em torno deles. A vigília junto ao leito de alguém em sofrimento é depósito nos tesouros celestes. Muitas vezes até fogem. Eu não aguento ver sofrer. Outros estão nos seus trabalhos, que têm que trabalhar. Podemos revezar. Olha, você trabalha tal dia, você vem nesse. Eu não trabalho, vou nesse. E vamos revezando. Podemos pagar alguém para ficar? Sim. Porque também quem cuida, quem toma conta, tem um descanso. Mas deixar ao abandono, não querer ficar perto desse momento, olha que oportunidade nós perdemos de fazer depósitos nos tesouros dos céus. E eu achei essa foto que não precisa nem falar. O porquê de alguém que cuida de outro que precisa tem essa conta bancária nos tesouros dos céus. Olha aí. Pode ser o próprio anjo guardião desse Senhor que está ali auxiliando-a, imprimindo nessa pessoa
mais energia. E talvez fique acompanhando, para que ela também tenha energias boas para não somente limpar, não somente dar medicação, mas envolver essa pessoa nessas energias benéficas. Olha que bonito. Imaginemos, então, quantos são os espíritos que trabalham nessa área, que vão trabalhando esses seres que se dedicam a estar junto com os enfermos. Joana de Ângeles continua. Enfermidade se desenvolve facilmente quando a inércia mental lhes concede campo. Inércia quer dizer parado, mas nós sabemos que a mente não para. Inércia aqui quer dizer a utilização equivocada do nosso livre-arbítrio. Porque muitas das vezes nós não queremos nem pensar, nós não queremos escolher, nós não queremos estudar, nós não queremos parar para dizer, respirar e dizer o que eu vou fazer. Já faz. Essa é a inércia. Utilizou o livre-arbítrio? Sim, porque escolheu às vezes errado. Poderia ter escolhido certo. E Emmanuel diz, quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibracionais da mente em desequilíbrio. Eu conheci um médico em Itabuna, quando lá morei, e um dia eu conversando com ele, ele me disse, muitos idosos, porque ele trabalhava com muitos idosos, aposentados, ele era médico do órgão, vem aqui. E quando eu começo a falar, meço pressão, vejo que eles estão aqui dizendo que estão se sentindo mal, que estão com dor aqui e acolá. Solidão. Começam a se sentir só, angustiados e muitos até magoados, porque a família está isolando. Então, a gente vê que muitas enfermidades são esses estados vibracionais. E no livro Leis de Amor, Chico Xavier e Emmanuel tem essa pergunta. A mente invigilante pode instalar doenças no organismo? E o que pode provocar doenças de causas espirituais na vida diária? Emmanuel responde. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Olha só. É a nossa mente. Aqui, onde eu estou agora, está cheio de bactérias, de vírus. Onde vocês estão também. Convivemos com ele, mas também convivemos mentalmente. Quais são as nossas emoções? Quais são os nossos pensamentos, não é isso? Então, ele diz, necessário, pois, considerar igualmente que desequilíbrios e moléstias surgem também da imprudência, do desmazelo, da revolta e da preguiça. Além da nossa questão mental, o desmazelo, a imprudência, revolta e preguiça. Olha só, quanta coisa pode favorecer uma enfermidade. E ela continua, zela pela organização que te serve de veículo no caminho evolutivo antes da enfermidade. Muitos de nós, se não quase todos, só descobrimos que há enfermidade quando ela já está instalada. E nós ficamos, mas meu Deus, por quê? Será que nós tomamos os devidos cuidados? Será que nós tomamos? Para que nada disso acontecesse? Nos alimentamos adequadamente? Nossos pensamentos? Nossos sentimentos? Exercitamos? Fazemos alguma coisa? Nos magoamos? Guardamos as mágoas?
como está tudo isso em nossa vida? Como estão todas essas situações em nossas vidas? E no Evangelho nós encontramos: amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma, que não é macerar o corpo para se purificar, é cuidar desse vaso sagrado, dar a ele as condições de higiene, a higiene adequada, sermos prudentes, que envolvê-lo numa psicosfera bem melhor. Tudo isso. E ela continua: a enfermidade que disciplina, quando sem amparo moral, transforma-se em lição que revolta. Conheço uma enfermeira e que ela contou que certa feita, ela é chefe de um setor, e ela notou que o médico não estava muito bem nesse dia. Ela, então, chamou uma das funcionárias que trabalha no quadro, que ela toma conta, e disse: fique de olho nele, acompanhe. Essa funcionária assim o fez. Ele entrou numa sala onde fica vários tipos de medicamento. A funcionária demorou um pouco, entrou, e quando entrou, viu que ele guardou algo atrás de si, nas suas costas. A enfermeira, então, essa técnica de enfermagem, então, ficou fazendo de conta que estava procurando algo e avisou para essa enfermeira o que estava ocorrendo, que ela notou que ele estava com algo escondido. A enfermeira, então, foi até lá. E vendo que ele estava, foi descobrir o quê? Ele estava com uma seringa, já com uma medicação que para ele seria letal. A enfermeira, então, rapidamente conseguiu tomar dele, ouviu muita coisa dele, porque como um médico não aceitava que uma enfermeira estivesse agindo dessa forma com ele, e ela, então, ligou para a família dele. E a família foi ao hospital. E ela soube depois que ele tinha descoberto um diagnóstico que estava com câncer. Amparo moral ele não estava, porque ele estava já revoltado. Como médico, sabia tudo o que poderia ocorrer e não ocorrer. Não estava aceitando que essa enfermidade, ele, médico, passasse por ela. E essa, então, se tornou uma revolta, como vários. E quando a revolta vem, é porque eu, Senhor, por que agora? O que fiz de errado para ter um câncer? Fui tão mal assim para merecer esse castigo? Principalmente se a pessoa só tem um olhar para essa vida. Não aceita ter uma vida passada. Isso, às vezes, agrava. E muitas das vezes, a pessoa não aceita. E pode chegar, como a esse médico, a tentativa de um suicídio. E muitas das vezes, as vias de fato. E ela continua: há mais enfermos no mundo do que se supõe que existam. Ora, se nós já tomamos conhecimento antes, agora lá na frente, de que a enfermidade pode ser vícios, manias e imperfeições, que pode estar registrado no nosso perispírito, atos que deixaram marcas e que essas marcas podem agora serem somatizadas no corpo. Então, com certeza, um mundo de provas e expiações existem muitos doentes. E no livro Domínios da Mediunidade, André Luiz nos mostra: assim como o corpo físico
pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos. Também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, como reflexo sobre as células materiais. Olha só. Não é só o que nós comemos, bebemos, é o que nós pensamos, o que absorvemos esses pensamentos. É o que nós sentimos, porque absorvemos as emoções. Não é isso? E isso vai do perispírito para o corpo físico. E o nosso corpo físico não é somente essa pele que nós estamos vendo. É composto de trilhões de células. Todos os órgãos são compostos de células. Logo, muito mais. E mais ainda, a emoção. Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. Se nós pegarmos um martelo e batermos numa televisão, nós podemos acabar com esse aparelho. E toda a aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Ou seja, toda a aflição que nós temos e que procuramos ficar mimando a nós mesmos, com culpas, com essas coisas, é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbio de importância no corpo físico. Recentemente, tivemos a notícia de uma ex-jogadora, né, ex-atleta de vôlei do nosso país, passou por uma emoção muito forte. Tão forte que ela não teve condições de suportá-la. E o que fez? Utilizou-se, como disse, essa martelada forte e se suicidou. Então, é disso que ela fala, dessas emoções, que o corpo reage o que o perispírito assemelha, absorve. E vai mais adiante, Joana de Ângeles. A enfermidade que macera ajuda a valorizar a saúde e desperta o homem para a própria fragilidade orgânica, trabalhando o seu labor imortalista. O médico, o diagnóstico foi câncer. Será que ele não parou? Será não? Ele não parou para pensar que talvez fosse o momento do seu despertar, que ele poderia, com a enfermidade, parar um pouco, teria que fazer um tratamento, iria ter dias de seu recolhimento no leito, e esses dias de introspecção. E verificaria, então, que ele era médico, mas ele não era o senhor da vida. Que ele tinha fragilidade orgânica, como a todos aqueles que recorriam aos seus conhecimentos. Fragilidade orgânica. Então, ele poderia ter um tempo para trabalhar esse labor do ser imortal, daquele espírito que estava ali habitando o corpo que começava a entrar em fragilidade. Muitas vezes, o bem é mais eficaz para o doente ainda em enfermidade. Olha só, o bem se torna eficaz para quem é enfermo. Porque muitas das vezes, a enfermidade vai segurá-lo de tal forma que aquele corpo não terá condições de agir como a mente, como o espírito está querendo. E segura e faz bem. A moléstia, no Pensamento e Vida, Emmanuel diz que tem, sem dúvida, função preponderante
nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou a seguindo por anos a fio na direção do túmulo. Claro que nós nos ficamos condoídos, com compaixão, quando vemos nosso irmão ali, às vezes sem condições de uma reação. Tive uma vizinha na minha época de infância e juventude que já nasceu com problemáticas, com enfermidades diversas. Diz, inclusive, que a mãe dela foi atingida pelo chute durante a gravidez pelo seu marido, que se tornou ex. E ela nasceu, sem poder falar, ela não falava direito, já com problemas nas cordas vocais, não se movimentava, e assim foi crescendo. Nunca andou, eu a conheci até os 20 anos, depois, por motivos de mudança para outro bairro, não tive mais notícia, e ela sempre deitada. Comia, tomava banho, as suas necessidades tinham que estar com alguém por perto. Para falar era uma dificuldade. Uma senhora que tomava conta dela é que já decifrava o que ela falava. Mas quem sabe, se não foi fundamental para esse ser passar do berço até o túmulo com essas enfermidades. E Joana de Ângeles continua. Na enfermidade, considera os tesouros da saúde e sofre-lhes a ausência. E é verdade. A gente fala, poxa, meu rim. Às vezes tem que tirar até o rim. Lembra como é importante esse tesouro da saúde, o rim. Mas vai sofrer a sua ausência, a imprudência. Um senhor estava a me falar, por esses dias, que ele trabalhou na Coca-Cola há muitos anos atrás. E essa conversa veio porque ele me falou que estava esperando a regulação para fazer uma ressonância nos rins. Porque ele estava com as pedras no rins. E as pedras já estavam grandes que não poderiam ser, acho que é bloqueadas, que chamam, né? Para serem expelidas. E ele teria que fazer essa ressonância para uma provável cirurgia. E ele, então, se lembrou de que, alguns anos atrás, trabalhando na Coca-Cola, ele não bebia água, ele bebia Coca-Cola. Porque tinha no pátio um tanquezinho com várias torneiras e você podia beber qualquer hora. Então, ele passava o dia bebendo Coca-Cola. E ele disse, eu tenho certeza que eu deixei a água. Até hoje eu não sou de beber água. Olha aí, os tesouros da saúde sendo lembrados. E agora ele sofre por isso. Saiu a regulação esses dias e ele foi fazer em Salvador. E ela fala nesse mesmo livro, o enfermo, na agonia que experimenta, repara as peças e implementos orgânicos que a imprevidência destroçou. O caso desse senhor. A enfermidade constritora agasalhou-se a pouco e pouco, graças à tua negligência. O exemplo que foi dado. Se desperta na enfermidade, agradece a concessão do sofrimento purificador. Quantos saem de enfermidades dizendo, como mudei, como eu vejo as coisas diferentes. Antes, eu me incomodava por tudo, eu brigava por tudo. Eu era assim, era assado, hoje eu vejo tão diferente. Aceito as pessoas como elas são. Já me paro para me olhar, para me perceber, e assim vai. Então, por que não agradecer? E Joana de Ângeles também diz, seja qual for a ocorrência que te surpreenda, concitando-te ao júbilo ou à aflição,
dá graças. E a enfermidade é uma dessas aflições. Por que não darmos graças se nós aproveitamos a enfermidade para crescer mais um pouco? Em toda enfermidade existe sempre uma predisposição orgânica e psíquica, decorrente do pretérito espiritual ou da vivência atual, em cujo campo se instalam os fatores predisponentes ou propiciatórios a larga cópia de doenças ou mais complexas. Nós já falamos do ontem, que nós trazemos, mas hoje também, nós também criamos alguns débitos, não é? Nós criamos situações. Então, toda enfermidade vem dessa organização que já existe. E Bezerra de Menezes nos diz: filhos, toda doença tem a sua origem nas imperfeições do espírito, que reflete sobre as células que lhes constituem o corpo material, os desajustes da consciência. Olha só, desajuste da consciência. Isso significa lei de causa e efeito. Pensamentos e sentimentos indisciplinados, doenças. A doença é um efeito, não é a causa. E ela continua. A doença como a saúde. Ela encerra o livro dizendo isso. A doença como a saúde resulta invariavelmente da posição interior de cada um. Ou seja, todos nós ficamos doentes porque trazemos ainda as nossas mazelas. Ou a criamos. Mas tudo vai depender do nosso interior. Chico Xavier tinha as suas enfermidades. E ele foi uma pessoa que mais passou amor. Mais passou amor. Repare que como dependeu do seu interior. Morreu aos 92 anos, ainda trabalhando. Diminuiu, estava lento, precisava de ajuda. Então, tudo depende. E a medicina diz, vá se cuidar, vá ao médico, fazer exames, vacinar, vá se vacinar, precisa das vacinas. E nós vimos que realmente a vacina é fundamental. Não é? Recentemente nós vimos o papel da vacina. E a alimentação. Procure se alimentar com coisas mais saudáveis. Claro, pode sair de vez em quando. Quem gosta de um mocotó não vai comer toda semana, nem todo dia. Uma vez na vida, uma vez no mês. Vai lá, come seu mocotó, satisfaz à vontade. Exercitar, se exercite. Mas a doutrina espírita também é ciência. E podemos dizer que tem a sua medicina. E diz, vá cuidar do espírito, porque a medicina da terra cuida do corpo. Vá cuidar do espírito, de você, o ser que está habitando esse corpo. Cuide dos seus sentimentos e pensamentos. Vacine, sim, não vacine só o seu corpo. Vacine contra os vícios e comportamentos. Uma boa alimentação para você dar ao corpo, mas precisa alimentar também, e muito bem, você, o espírito, com boas ideias e boas emoções. O exercício não é só para o corpo físico. Também tem que exercitar o mandamento que Jesus compilou e resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Isso vai ajudar a eliminarmos ou diminuirmos as enfermidades. Daí a importância da oração, da meditação, do equilíbrio emocional, do controle mental, tudo que pudermos fazer de forma natural para encontrar esse equilíbrio. Será benéfico
benefício curativo e reparador à nossa existência. E para finalizar, para todos os males e quaisquer doenças, centremos nossos pensamentos em Jesus. Restaurador da saúde é e será sempre o Cristo. Ajustemo-nos ao Evangelho Redentor, pois o mestre dos mestres é o médico das nossas almas enfermas. Muita paz, muito obrigado por me ouvir. Opa, interromper aqui. Deus proteja, Deus abençoe. E a gente observa que uma pequena palavra, enfermidade, abre um campo de raciocínio maravilhoso, como foi aí explanado, chamando a atenção para todos nós, que às vezes deixa a vida levar a gente do jeito que ela quer. Verdade. E a gente precisa ter esse controle e analisar todos esses pontos que são chamados aí para ajustes, porque é o caso, dias atrás o frio estava aí fazendo sucesso, e aí a gente, oh meu Deus, agora veio o sol, a gente continua reclamando, e tudo isso é benéfico para a gente. Mas a gente não consegue entender ainda. A gente já é de natureza mesmo do ser humano reclamar de tudo. Ele só esquece de reclamar dele mesmo, mas de todos que estão em volta ele reclama. Ele faz de tudo. E precisa olhar para dentro de si, que é exatamente os processos que a gente traz com essas enfermidades que a gente traz de lá de fora para dentro de nós, ao invés de a gente fazer a limpeza do nosso interior. Então é maravilhoso, são palavras mesmo, essa palavra enfermidade traz um ensinamento maravilhoso para a gente observar o nosso planeta. Que maravilha é. Muito obrigado, mas eu acredito que tem mais pessoas aí também querendo tirar dúvidas, fazer alguma pergunta, mais algumas colocações, experiências que já passaram, isso é bom. Zuleika, boa noite de novo. Sua palestra foi muito boa, muito significante. Você falou do meio ambiente, geralmente quem está destruindo o mundo é o homem, com as empresas, né? Com a sua sustentabilidade, jogando toda a poluição para a atmosfera, e aí vem as doenças também. Você falou também na saúde, na deficiência e na medicina de ponta. A medicina de ponta está muito boa. Temos agora uma cirurgia de robótica, né? Inclusive, eu já fiz uma cirurgia robótica muito boa. Quem calcula tudo é o robô, até o corte que você vai tomar. Ele calcula o milímetro daquele corte, o que é que vai sair dali. Eu já fiz várias cirurgias, fiz cirurgia de joelho, de vesícula, de hérnia, entendeu? Dos olhos também. Eu fui o primeiro a fazer aqui da Bahia a cirurgia do olho, de miopia. Fiquei bom, zerou a miopia mesmo. Hoje eu uso óculos, mas é por hipermetropia, mas por miopia é muito pouco. E quando você vai chegando à idade também, você também vai ter aquela deficiência para enxergar, né? Aí você tem que usar óculos mesmo, que é a vista cansada. O pessoal chama de vista cansada. Então, eu acredito muito assim no estudo do homem, na metodologia, na tecnologia, né? É muito avançada e essa palestra sua foi muito boa, vai abrir os olhos de muita gente. A gente tem que cuidar do corpo também, muito do corpo, cuidar da alma também, porque aí a gente vai viver mais um pouquinho. Mas todos nós temos que saber que não somos eternos. Um dia vamos morrer. Esse que você tocou no médico aí, eu lembro o médico que atendeu meu pai, que ele se matou também.
ele aplicou a injeção na veia, porque ele descobriu que a mulher estava traindo ele com o vaqueiro da fazenda, né? Ele era um médico muito famoso aqui na Bahia, era um cardiologista. Ele se matou também com uma injeção na veia. Mas eu tenho muito comentário, mas eu não vou dar, porque tem outras pessoas também que querem comentar, mas gostei da sua palestra. Deus te abençoe, te ilumine, entendeu? Te dê muita criatividade para você fazer as palestras e estou agradecido pela palestra de hoje. Obrigado, Fidelis. Mas é isso mesmo, a gente tem que rever muita coisa, né? Somos todos nós. Está aberto aí, viu, pessoal? Para quem quiser comentar, fazer pergunta. Marília quer falar. Boa noite. É a primeira vez que eu escuto a Zuleika. Boa noite. Eu achei assim fantástico. E uma dessas coisas que você falou aí, pelo menos hoje eu já planto árvores. Muito bom, né? A busca do meio ambiente é necessário. Necessário. Volte sempre, viu? Obrigado, Marília. Muito boa a sua palestra. Obrigada. Margarete. Boa noite, gente. E aí? Tudo bem? Boa noite, Margarete. Estava aqui ouvindo. E, assim, é muito importante, né, a gente falar, na verdade, não de enfermidade, mas de saúde, né, do cuidado que a gente tem que ter. Porque o nosso corpo é o templo da nossa alma, né? É o veículo que a gente tem aqui para realmente se melhorar. Né? E você foi muito feliz na sua fala, na sua colocação. Acho que trouxe muito aprendizado. Agora eu fico refletindo, às vezes, assim, eu tenho pensado muito, principalmente na filosofia espírita, que a gente fala muito, prega muito, mas as nossas atitudes a gente não muda, né? Quando a gente está falando aqui dessa questão da natureza, eu acho que eu sempre falo isso, o fato de você comer carne, não adianta, vai matar, se desmata para criar gado. As pessoas têm que ter essa consciência. Quanto mais eu comer carne, mais eu vou destruir a natureza. Então a gente tem que começar a realmente pensar isso. Não adianta. Eu posso fazer o que for se eu não mudo meus hábitos, né? Eu estou dentro da filosofia espírita, sei dos meus erros e não mudo meus vícios. Né? Eu vejo isso, eu acho que está na hora da gente deixar só o discurso e também sair dessa posição de vítima, né? Do autocuidado, do autorrespeito também que a gente tem que ter com a gente. E pensar o nosso corpo e o nosso planeta como uma extensão da nossa espiritualidade, né? Porque eu acho que às vezes, hoje mesmo eu vi uma pessoa falando, porque tem coisas que são karmas, isso, eu falei, tem, mas tem muita coisa que é escolha. E tem muito aqui o livre-arbítrio. Entendeu? Então, eu acho que eu peço a vocês aqui, diante do que a gente está vivendo, repensem a alimentação de vocês. Repensem. Passem um dia, pelo menos, sem comer carne. Se libertem disso. Um dia da semana, já diminuam, porque não adianta eu plantar árvore, eu fazer isso, aquilo, outro, se eu não mudo meus hábitos, meu consumo, o que é que eu ando consumindo? Né? Eu acho que o mínimo você levar sua sacola para diminuir sacola plástica, você diminuir o lixo, você ter um cuidado com você tomar mais água, você tomar sol, né? Porque isso tudo vai fazer com que a nossa saúde melhore, né? Além também da nossa saúde emocional, que eu acho que a gente tem que buscar esse amparo o tempo todo. Né? Eu brinco até às vezes, eu falo assim, a gente não quer deixar Deus trabalhar, muitas vezes, a gente quer resolver tudo. Como se a gente tivesse esse poder, né? Mas é isso, dona Zuleika. Mais uma vez, fiquei feliz em lhe ouvir, viu? Ter a oportunidade de estar aqui. E muita paz. Obrigado, Margarete. Obrigado, Margarete. Eu escuto muito isso, mas eu não vejo as pessoas mudando. Eu só quero alertar isso a vocês, viu? Não adianta falar da natureza do tempo se a gente não muda, pelo menos nosso prato. É isso aí.
vou até falar alguma coisa do que você falou. Realmente, nós estamos com a doutrina para nos educarmos. Eu sempre digo, a doutrina espírita não é para os espíritas, é para o espírito. Então, é para toda a humanidade. Apenas nós, espíritas, temos a facilidade e o querer de entender para se modificar. Quanto à alimentação, nós estamos vindo do homem da caverna até hoje. Então, nós não podemos também, de uma hora para outra, termos a mudança total. Existe uma cultura, existe até um lado emocional que nós trazemos de lá para cá. Nós temos o nosso perispírito, uma matriz carregando tudo isso. E mais ainda, nós não podemos destruir uma indústria de uma hora para outra. Porque essa indústria também tem pessoas que dependem para sobreviver. O que poderemos fazer é fazendo a nossa parte. Como você disse, se você já tem condições de comer carne somente 3 dias, beleza. Mas tem outro que no dia que os dentes não mastigam a carne, sente falta. Ainda são carnívoros, não é? A gente não pode discriminar esse irmão porque ele só se sente alimentado com a carne. Se Marília disse que já está plantando árvores, ótimo. Beleza. Porque não é só o comer a carne, não é só o plantar a árvore, isso é exterior. Nós temos que estar também plantando árvore interna e bons alimentos para o interno. Eu vejo dessa maneira. A doutrina espírita passa isso para todos nós. Muitas das vezes, condenamos a mulher adúltera, que está no livro. Chico Xavier fazia evangelho dentro do prostíbulo. Então, são muitas coisas que nós temos que relevar. Nós não podemos querer mudanças automáticas, porque nós nem estamos preparados para isso. Podemos ver que Deus é tão misericordioso que nos deu a oportunidade de ir e vir quantas vezes forem necessárias. Então, temos que estar buscando ver o que já podemos fazer, sem nos ferir, sem sentimentos de culpa, e agradecer. Eu penso dessa forma. Porque realmente, como você disse, não adianta plantar a árvore se do outro lado estão desmatando. Mas tudo existe uma engrenagem. Nisso entra política, nisso entra educação, nisso entra muita coisa, onde eu vejo que só vai realmente surtir um efeito globalizado, com um percentual bem maior que nós poderemos dizer, somos assim. Hoje nós falamos do mal porque o mal é o maior percentual. O bem, como eu disse, mora em palafita, ninguém conhece, quase assim. Da mesma forma eu digo, quando nós tomarmos as rédeas e formos modificando, nós vamos ver. Hoje nós podemos ver que o mundo, por mais que pareça, com tudo isso que estamos assistindo, está bem melhor do que há 200 anos, do que há 100 anos, do que há 50. Bem melhor. Sabe por quê? O ciclone chegou no Rio Grande do Sul. As pessoas estão querendo reconstruir, ajudar. Já se pensa, quando ver alguém, ajuda a atravessar uma rua. Na pandemia, gente, a solidariedade mostrou como já está o nosso coração. Nós já temos facetas do amor. Nós já temos facetas da caridade. Todos nós. Então, Margarete, não se culpe tanto. Não exija assim, não fique triste em ver que estão desmatando.
Vamos orar e arar. Colocar a nossa charrua em trabalho. Sabe por quê? Mas é isso, Zé, que eu estou falando aqui, que eu acho que assim, não adianta você falar o tempo todo e a sua atitude, porque aqui, o que eu falei Adianta sim. Sabe por quê? Olha só, eu estou defendendo a natureza. Eu defendo a natureza. Eu como carne todo dia. Eu estou contra o discurso. Aí eu falo Você ainda precisa. Se lembre que nós temos uma saúde mental. Tem gente que... Vai, diga. Só para eu pontuar aqui. Eu não falei aqui da alimentação, assim, no sentido de todos os sentidos. Metade da doença, do que causa a doença na gente, vem da nossa alimentação errada. Sim. Né? Pode ser. Eu e quase todo mundo não tem controle do que a gente come. Por quê? Porque a gente não olha para isso. A gente está numa infância que a gente não quer olhar para isso. Ao mesmo discurso que eu vejo as pessoas dizendo, porque isso não vai adiantar, porque tem uma indústria, tem não sei o quê. Isso vem de anos e anos. E isso a gente sabe que florestas inteiras, vidas inteiras foram safadas, foram extintas no nosso planeta. Sim. Nós vamos ser o próximo animal a ser extinto. Daqui, porque a gente não está sabendo zelar, nem cuidar. E olha o tempo todo a gente cria uma desculpa, certo? Eu vejo isso, é uma opinião. Você não pode sim, é isso que eu estou dizendo. Não, eu só estou lhe dizendo para você não ficar angustiada, porque tem gente que fica. Né? Angustiada. Meu Deus, eu já vejo um ser humaninho assim. Eu não me vejo. Então ótimo. Entendeu? Agora eu só quero dizer que enquanto muitos estão desmatando, é porque quando se faz o bem, o que é que acontece? A notícia de rodapé. Mas se você for... Eu compro muitas revistas que falam de coisas boas. Eu gosto. Eu quase não assisto noticiários. Eu leio o título. Aí eu já sei mais ou menos o conteúdo. Pelo título, eu já sei mais ou menos o conteúdo. Mas quando tem notícias que me deixam assim, melhores, eu leio. Então, existem pessoas hoje que fizeram do local onde mora florestas. Distribuem sementes, plantas, para que outros façam. Existem bairros. No Rio de Janeiro tem uma favela que as pessoas tiram o alimento dela. É imenso lugar, organizadíssimo. Ninguém destrói, numa favela. Não aparece na televisão, não. Eu ainda não vi. Eu estou falando que não aparece, mas eu não vi. Eu não vejo em qualquer revista. Eu não vejo. Mas eu sei disso porque é um fato. Entendeu? Então, olha, eu morei na cidade de Itabuna. Havia muita floresta, mas veio desmatamento também. Mas hoje nós já sabemos, outras pessoas estão voltando a plantar para que essa floresta ela venha reaparecer. O que nós, como você falou, é muito que se fala muito, mas não é só a fala. A fala só não adianta em nada. Jesus, inclusive, falou pouco e não deixou nada escrito, mas até hoje ressoa o seu exemplo, o que ele fez. Entendeu? Porque eu tenho um trabalho ambiental e eu faço parte de grupos ambientais, sabe, de movimento ambiental. Que bom. Estudo. Pois é, isso é maravilhoso. Até falei sobre isso. Por isso que existem ações, que tem pessoas plantando, tem pessoas fazendo bem no mundo, mas eu falo assim, enquanto nós não fizermos a nossa parte, vai ser difícil. Mas é isso, somos nós que temos que começar. Você falou certo. Cada um. É o somatório, fazer em relação ao meio ambiente. E em relação à carne, é notório isso. Não tem outro caminho. A devastação, o desmatamento é em função da agropecuária. Isso é né? E além do mal que a carne faz no organismo. Só que é uma educação ainda. É tão animal
uma educação. É uma educação. Que a gente justifica para não mudar. O problema é esse. O que eu falo é sobre isso. Entendeu? Você vê que já tem restaurantes veganos, não é? Antes não tinha. Ou seja, está ampliando o número de pessoas que estão deixando carne, porque existe restaurante vegano. Eu fui a um evento que teve almoço, tinha vegano. Quem era vegano, do lado de lá. Então, vinha um buffet para veganos. Então, por aí, a mesma coisa, o cigarro. Hoje, pouco a gente vê alguém fumando. Não é? Foi feito um trabalho. É porque é passos lentos. Eu não sei quantos milhões de anos eu fui criada. E ainda estou nessa fase. 2000 anos, Jesus deixou a mensagem. Hoje mesmo, quando eu estava preparando isso, eu disse, meu Deus, eu leio, releio. Quando eu vou copiar tu, Senhor? Eu falei assim, quando eu vou te copiar? Entendeu? É porque é lento. Porque nós não fomos feitos para obter asas de imediato. Não fomos. Entendeu? Então, são coisas que são... As escolas vão começar... Crianças hoje que não querem carne, eu conheço. Começando pelo meu neto, que não aceita muito carne. Olha só, o futuro do mundo é quem? Eles. Muitos não aceitam mais carne. Agora, bote uma batata frita, bote um purê, uma coisa, comem. Mas a carne, mas eu não gosto, é assim, é muito dura e vai deixando. Entendeu? Porque a educação do ser não pode ser superficial. Ela tem que se solidificar. Ela tem que cristalizar. E quando a alma recebe esse cristal, aí sim, o ser pode dizer, nesse eu já posso passar. Entendeu? Ó, eu vou parar por aqui, porque tem gente querendo falar e eu falo muito, viu, gente?